Primeiramente, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Quero também aqui parabenizar pastor Antônio e demais irmãos, a congregação pela passagem de mais um aniversário. Graças a Deus o Senhor sustentou esta obra até aqui, né? E nós cremos que os irmãos ainda vão avançar muito mais para a glória do nosso Deus. Eu não parabenizo os irmãos apenas pela passagem do aniversário em si, mas por todo o ministério que tem sido desenvolvido aqui nessa igreja, esse trabalho lindo que os jovens têm feito aqui, o ministério de adoração, de louvor, enfim, os irmãos estão de parabéns, continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, amém? Estou muito feliz, porque nós sabemos, de notícias, infelizmente, de congregações que às vezes não avançam, não vão muito bem, né? Muitas dificuldades, a seara é grande, poucos trabalhadores, poucos recursos, mas o Senhor tem abençoado os irmãos, né? Que vocês possam realmente glorificar a Deus por tudo isso e continuar firmes nesta obra, tá certo, irmãos? Deus abençoe cada um. Queridos, eu peço perdão aos irmãos pela ausência da minha esposa, né? Os irmãos de repente olham aqui para o meu dedo, eu estou sem aliança e a esposa não está presente. O que aconteceu, né? Bom, a aliança é uma reação aqui que eu não sei se é alérgica, né? Tive um problema, tive que tirar, né? E a esposa está gestante e também resfriada. Então, foi melhor ela ficar em casa, porque a imunidade baixa, né? Nessas ocasiões, não sei quantos irmãos aqui sabiam que a minha esposa está gestante novamente. Então, como ela estava resfriada, a gente preferiu não arriscar, né? Que da última vez que saímos aí no friozinho, foi bem difícil a recuperação dela, né? Então, me perdoem, irmãos, pela ausência dela e do pequeno Murilo também, tá? O motivo é esse, né? E a falta da aliança na mão é a reação aqui no meu dedo, que parece uma reação alérgica, né? Eu não sei o que houve, mas eu tive que tirar a aliança. Queridos, eu não quero me delongar muito, porque ainda temos algumas coisas aqui no programa, mas eu quero voltar novamente a ler com os irmãos o texto que sustenta o tema, né, deste aniversário. Então vamos voltar lá em Atos capítulo 2, verso 46 e 47. Atos capítulo 2, verso 46 e 47. É um texto bem conhecido, né? Certamente os irmãos já ouviram muitas mensagens nesse trecho da palavra de Deus, mas sabemos que cada vez que lemos a palavra do Senhor, Deus tem algo novo para nós, né? Que o Senhor possa trazer algo, na verdade não é algo novo, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, mas nós já conhecemos o que o Senhor quer de nós. Só que Ele fala de diferentes maneiras. Oremos para que o Senhor fale ao seu coração de uma maneira que você compreenda mais ainda o significado desse texto. Todos encontraram? Vamos ficar em pé um pouquinho só para ler? Porque daqui a pouco vocês vão ficar alguns minutos sentados, né? Já estavam aí, enquanto acontecia a dramatização aqui, que foi muito linda, parabéns. Parabéns aí à juventude e aos irmãos, a irmã que está aí na liderança desse trabalho. É um choque de realidade, né? Muito bom, para a gente refletir. A palavra de Deus nos diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Mais uma palavra de oração. Deus querido, Deus amado, lemos a Tua palavra agora, ó Deus, e nós queremos Te pedir que o Senhor mostre para nós, ó Deus, o que o Senhor tem a dizer através desse texto, à Tua igreja, nesta noite, ó Pai. Eu me coloco nas Tuas mãos, peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, mas pecador arrependido, que se coloca diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Como disse o pastor Antônio, que somente a Tua palavra, Deus, e somente ela
realmente fale ao coração do teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Muito gostoso reler esse texto e rever e meditar novamente nesse trecho da palavra de Deus, até porque é um trecho que fala sobre a igreja, né? Que fala sobre igreja. E eu gosto muito de falar sobre igreja, né? Gosto muito de ouvir, de falar, de estudar sobre igreja. Certamente aqui nós vamos encontrar, queridos irmãos, alguns parâmetros para desenvolver o ministério da igreja de uma forma mais adequada, ou da forma que a palavra de Deus realmente nos ensina, porque a história vai passando, são muitos anos, né, que vão se passando, e aparece aí várias filosofias de ministério, vários modelos, várias denominações, e às vezes, né, nós nos apegamos a essas coisas e nos distanciamos um pouco do que a palavra de Deus realmente quer que a igreja faça. Nos distanciamos às vezes das marcas que temos que apresentar como igreja, para sermos uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária. Então, por vezes, nós nos distanciamos disso, né? E muito bom essa noite para falar sobre o assunto, porque vai edificar os irmãos aqui, Congregação Batista Parque Flamengo, vai edificar alguns irmãos aqui da Igreja Mãe que estão aqui presentes, né? Igreja Batista Unida em Guarulhos, os irmãos da Assembleia de Deus Logos, né? Também os irmãos da Igreja Batista Betel, prazer revê-los. Eu já preguei lá faz bastante tempo, não sei se os irmãos se lembram, né? Estive com os irmãos acho que 1 ou 2 vezes, se não me falha a memória, né? E é muito bom vê-los novamente. Tem entre outros irmãos, né, de outras denominações, que porventura estão conosco, também alguns visitantes. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, como tem que ser a igreja de Jesus. Qual é a forma e o modo de ser que temos que desenvolver como igreja. Irmãos, estou feliz com o tema, porque eu acho que eu já disse isso daqui, já disse também ali na Unida. É um tema que mexe comigo há mais ou menos, deixa eu calcular aqui, 12 anos atrás, eu me formava no seminário, na faculdade teológica, e por ocasião da minha formatura, aliás, antes dela, né, a gente tem que fazer aquele trabalho que todo mundo ama fazer, né, que gosta bastante, né, o trabalho de conclusão de curso, né. É muito bom, né, Claudinha, fazer esse trabalho, né. Quem já fez aí sabe que é bom, né, gostoso pesquisar, né, irmãos. Afinal, a gente não faz nada da meia-noite às 6, né, então a gente pode gastar esse horário aí estudando, lendo, pesquisando, né? Um trabalho muito árduo. E já antes mesmo do seminário e na conclusão do curso, eu ficava me perguntando: Senhor, tem uma coisa que eu estou vendo na tua palavra, mas eu tenho visto o teu povo já há muito tempo, desde que conheci o Senhor, não fazendo exatamente isso. E eu não sei o que aconteceu. Não sabia o que tinha acontecido, era novo na fé, e eu não entendia por que a igreja não estava fazendo uma coisa muito importante que está aqui nesse texto, e claro, tem muitas outras referências, ou seja, né, por algum motivo, esta prática ficou esquecida na história. Sem querer citar outras denominações, mas olhando para nós mesmos, batistas, eu percebia no meio batista que isso não era uma prática. Na verdade, eu conhecia Cristo numa outra denominação e lá também não tinha essa prática, né? Pastor, mas que prática é essa? Bom, vocês vão ver daqui a pouco aqui, na explanação do texto. Mas, irmãos, eu estava então no seminário para terminar o curso e eu falei assim, eu preciso pesquisar sobre esse assunto, para descobrir o que aconteceu. E aí então comecei a frequentar bastante as bibliotecas, além de buscar subsídio nas escrituras, claro. Eu queria descobrir, na história da igreja, o que havia acontecido. Porque a igreja não era mais assim como o pastor, calma. E eu descobri, irmãos, quando fui tentar fazer o trabalho sobre o tema que o Senhor colocou no meu coração,
que era uma coisa que estava queimando em mim já há muito tempo, desde adolescente, desde que comecei a pregar a palavra, a estudar a palavra de Deus, e não vendo aquilo, e sem entender, eu não conseguia compreender porque a igreja havia abandonado a missão de fazer discípulos. É isso mesmo, irmãos. A igreja havia e ainda tem abandonado a arte, né? Tem alguns livros que falam que é a arte, porque é algo maravilhoso, né? Mas, vamos dizer missão, né? Foi assim que Jesus nos designou. Abandonou ou abandonado, não só os batistas, né? A igreja como um todo. A missão de fazer discípulos. E eu estava tentando aos trancos e barrancos, desde a adolescência, né? E depois de 17 para 20 e poucos anos, trabalhando com garotos, com meninos na igreja, assim, da idade desses rapazes aqui, e alguns mais pequenininhos como este. E eu tentava fazer aquilo que eu estava vendo na palavra de Deus na vida deles, mas eu não via a igreja, de modo geral, fazendo. Ou seja, discipulando, fazendo discípulos. E então, irmão, eu fui me debruçar, né, para escrever meu trabalho. Por que eu fui escolher esse tema, irmãos? Sabe o que eu descobri? Em 2005, isso não é tão distante assim. Ninguém mais estava escrevendo sobre o assunto. A palavra de Deus falava, mas não tinha literatura. Os autores evangélicos, os teólogos, né, os pensadores aí, Deus dá essa capacidade a alguns, né, aqueles que têm o dom da ciência, que se aprofunda no conhecimento, na pesquisa, na vida acadêmica, cristãos, né, que têm esse dom, e até mesmo alguém que quisesse escrever sobre o tema, né, não encontrava, até mesmo se fosse, de repente, talvez os evangélicos deixaram isso, talvez os católicos façam, e se você fosse procurar em literatura católica também você não encontrava. E eu descobri então que não se falava mais no assunto. E misericórdia, irmãos, foi difícil terminar meu trabalho de conclusão de curso porque não tinha literatura. E aí você tinha regras, né? Você tem que falar em cima de não sei quantas literaturas recentes sobre o assunto. Pode usar algumas antigas, mas tem que ter algumas recentes também. E que dificuldade. As pessoas e a igreja, os cristãos e a igreja não estavam mais vivendo esta prática, que é a prática do discipulado. Irmãos, e posto isto, eu quero aqui explanar um pouquinho esse trecho da palavra de Deus junto com os irmãos, de forma bem simples, espero que bem rápida também, para não cansá-los muito. Eu quero mostrar para os irmãos que nesse texto, existem algumas marcas na igreja de Cristo, que nós precisamos, se não estamos vivendo, voltar a viver no ministério da igreja. E o tema da mensagem tem exatamente a ver com isso. Marcas da igreja de Cristo. Marcas da igreja de Cristo. Vamos falar juntos? Marcas da igreja de Cristo. Tem algumas marcas que como igreja precisamos apresentar, segundo esse texto lido, segundo a palavra de Deus, como um todo. E essas práticas, infelizmente, algumas delas, né, e não vamos generalizar também, tem hoje algumas igrejas, outras denominações, e até algumas igrejas batistas que já, hoje em dia, já reviram isso, né, e já voltaram a esta prática. Mas lá atrás, 2000, 2005, realmente quase não se encontrava nada sobre o assunto. Mas nós temos aqui, então, algumas marcas da Igreja de Cristo que eu quero compartilhar com vocês. E queridos, está aqui uma igreja começando, né? Igreja Batista, Congregação Batista Parque Flamengo. Não sabemos se vai ser a vida toda Parque Flamengo, né? De repente compra um terreno em outro lugar, constrói um templo, em outro bairro, muda o nome, né? Então temos aqui uma igreja começando. Isso é bom também para a igreja que eu pastoreio, porque nós estamos
recomeçando lá, né? E os irmãos também aí, né, nos seus ministérios, levem isso no coração de vocês, né, e procurem, na medida do possível, ensinar e desenvolver isso na igreja que vocês fazem parte. Essas marcas da igreja de Cristo. Só um esclarecimento, é claro que essas não são as únicas marcas que a igreja de Cristo deve ter. Mas eu estou falando com base nesse texto lido, eu quero apresentar para os irmãos pelo menos 3 dessas marcas, tá? Existem outras, é claro. Mas no texto que nós lemos, encontramos 3 marcas na igreja de Cristo que precisamos viver, que precisamos desenvolver. E eu quero aqui, logo de cara, apresentar para os irmãos a primeira marca que a igreja de Cristo deve apresentar. E voltando o nosso olhar para o texto novamente, você poderá ler aí no verso 46, a primeira parte, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Só até aí. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E está nesse pequeno trecho aqui a primeira marca, e ela é a seguinte: a igreja de Jesus reúne o grande grupo continuamente no templo. O grande grupo, ou a igreja, se reúne continuamente no templo. Ah, pastor, agora você choveu no molhado. Essa marca aí existe faz tempo e ninguém abandonou, não. Nós nos reunimos sempre no templo. Estamos aí, é o que a gente mais faz, né? Estamos aí continuamente no templo, se não é ensaiando a dramatização, é o louvor, ou estamos em culto, né? Estamos em oração, enfim, inúmeras aí atividades que desenvolvemos no templo. Mas, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção num detalhe do texto. Todos os dias, continuamente, reuniam-se, ou continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então aqui, a igreja, a primeira igreja mesmo, né? Não a primeira igreja batista, a primeira igreja mesmo, está começando e ela já começa a adotar essa prática, reunir-se no templo. Mas eu queria que vocês observassem uma coisa, 2 detalhes aí. E calma que eu não vou ser também extremista, tá? Mas tem 2 detalhes importantes. Qual é a frequência dessas reuniões no templo, segundo o texto que nós lemos? Diariamente. Ok, obrigado. E, além de ser diariamente, isso o texto dá a entender que é diariamente por um tempo ou que há continuidade? Continuamente, né? É o que o texto fala. Bom, pastor, entendi. Então quer dizer então que a igreja precisa apresentar essa marca de se reunir no templo, né? E segundo o que você está falando, todos os dias, continuamente? Será que é isso? Bom, irmãos, ao que o texto dá a entender, no começo da história da igreja, isso acontecia assim diariamente, né? Bom, nós não vamos fazer uma aplicação literal, né, do que a palavra de Deus diz aqui. Não, nem tudo nós temos que pegar ao pé da letra, mas pelo menos temos que compreender, segundo esse texto, o princípio que isso passa para nós. Nós, pelo menos regularmente, precisamos nos reunir no templo. E por que você está falando isso, pastor? A gente faz isso todo domingo. Será? Irmãos, eu não sei, de vez em quando tem uns irmãos que dão umas desaparecidas, na verdade. Quando vai chegando o inverno, então. Irmãos, infelizmente, tem cristãos, por mais que isso seja, em primeira instância, pareça ser uma coisa repetitiva e que é comum, nós já sabemos nesse tempo de pessoas que já não têm regularidade em estar no templo com os irmãos adorando.
Eu não estou aqui mistificando o templo, tá? Não estou dizendo que é nesse lugar apenas que se adora a Deus. Mas eu estou falando da necessidade de se reunir com o grande grupo, com a igreja, em celebração, em adoração. Há pessoas que estão abandonando esta prática. Vem de vez em quando. Uma vez por mês. Uma vez no trimestre. Um domingo sim, um domingo não. Some um tempão, depois aparece um fogo de palha querendo fazer tudo. Né? Daqui a pouco queima a palha. Já some de novo. Né? É aquele irmão que está sempre... que é variável a sua participação, né? Não tem continuidade. Há também aqueles que já defendem que não é necessário se reunir com a igreja em adoração. Você pode conversar com algumas pessoas aí que você vai encontrar pessoas que não frequentam nenhum templo, não participam de nenhuma igreja, não fazem parte de nenhuma igreja. Aqui eu estou falando de denominação, mas não no sentido de dizer que ele não faz parte da igreja de Jesus Cristo, não estou falando isso. Não estou entrando no método da salvação de ninguém. Estou falando que há pessoas que dizem que não precisa, ela pode adorar na casa dela, ela pode ler a Bíblia na casa dela, e então vai abandonando a prática, né, de estar com os irmãos. Irmãos, já que estamos começando ou recomeçando nossa história, vamos observar com carinho isso. Igreja se reúne. Igreja está junto. Por quê, pastor? Que precisa fazer isso? Eu posso orar na minha casa. Pode e deve, porque no secreto do teu quarto o Senhor te ouve e te recompensa. Sim, mas também há na palavra de Deus o estímulo, o incentivo a estarmos uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, cooperando com os outros. Aquela velha ilustração da brasinha fora do braseiro, cabe aqui, né? Os irmãos conhecem, né? Quantos conhecem a ilustração da brasinha no braseiro? Só 3? 4? Ô, Jesus. Então vou ter que contar de novo, pastor. Eu não quero contar as coisas de novo, querido, mas os irmãos não lembram, né? Ninguém sabe a historinha da brasinha fora do braseiro? Quer dizer, ninguém não, alguns sabem, né? Alguns. É assim, né, irmãos? O braseiro ali, o carvão, né, aquecido em brasa viva, né? O que acontece quando a gente pega ali uma daquelas brasinhas e tira de junto das outras? Coloca de ladinho. Apaga. Essa ilustração serve para dizer também, né? É uma ilustração apenas, né? Que nós somos como brasinhas no braseiro. A igreja é como um braseiro. Se tiramos uma brasinha do braseiro, o que pode acontecer? Apagar. Não estou dizendo que você morreu para Deus, não estou dizendo que você vai para o inferno, não estou falando isso, mas estou dizendo que você pode esfriar na fé. Se jogar no braseiro de novo, pega fogo outra vez, né? Glória a Deus. Mas se ficar fora, dificilmente vai estar vivendo esse fogo espiritual novamente, né? Irmãos, nós precisamos nos reunir-se nesse grande grupo, porque no templo, juntos, adoramos a Deus. No templo também, segundo o que nós podemos ler aqui nos versículos anteriores também, nós vamos no templo poder ensinar as pessoas. E no templo também, nós vamos desenvolver a comunhão com os nossos irmãos. Vamos cumprir as ordenanças de Jesus, o batismo, a ceia. Ora, como eu posso ser igreja e não cumprir as ordenanças? Se eu sou igreja, só eu na minha casa, euzinho apenas, eu me auto-batizo então? Eu celebro a ceia e eu mesmo tomo? E a comunhão que a Bíblia fala que eu tenho que estar com a igreja, com o corpo de Cristo e os irmãos? Isso é inconcebível. Pratica a ordenança de Jesus quem está em comunhão com o corpo. Se eu não estou no corpo, como que eu estou em comunhão com o corpo? Então, irmãos, pasmem, mas isso já é uma realidade muito grande, né?
pessoas que estão adotando essa prática. Não, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu leio a Bíblia, eu oro, mas não me reúno com a igreja. E o texto vem aqui então nos alertar, precisamos nos reunir como igreja. Amém? Amém. Seja no templo, seja na tenda, seja na capela, o espaço físico não importa muito aqui, mas a gente precisa se reunir. Na vida corrida que nós temos hoje, né, é inviável, né, ou praticamente impossível se reunir todos os dias. Mas pegamos aqui o princípio, deve haver no mínimo regularidade, né, constância, né? Nós não podemos ser relapsos em relação a isso, né? Com variação, né? Sobe, desce, tem que ter continuidade. Amém, queridos? Amém. Então isso é muito importante, a igreja se reunir, e é gostoso. Olha que encenação maravilhosa que nós tivemos aqui agora há pouco, né? Para nos alertar, a adoração que os irmãos fizeram aqui, né? Isso estimula, irmãos, uns aos outros. Então essa é a primeira marca. A igreja precisa reunir-se, né? Ou estar junto, reunir-se continuamente, esse grande grupo. Mas tem uma segunda marca muito importante aqui no texto, que a igreja de Jesus, que a igreja de Cristo tem que apresentar. E ainda no verso 26, na parte B desse verso, continuando a leitura aí, vocês verão que esses irmãos, que são aqui a primeira igreja, né, a igreja de Jerusalém, essas são as pessoas que Pedro estava pregando e que se converteram, que foram batizados e começaram a se reunir aqui, só colocando os irmãos no contexto, tá? E é de um número bem grande, tá? Cerca de 3.000 pessoas. Esse grande grupo, então, que se reunia sempre no templo, fazia uma outra coisa. Verso 26, parte B. Os irmãos conseguem descobrir aí o que eles faziam? Bom, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, e essa é a segunda grande marca. 2:26, isso. 46, desculpa. 46b, perdoe. Perseveravam como? E onde? No tempo, o pastor falou. 46, parte B agora. Partiam o quê? Aonde? Eu peço para os irmãos me ajudar a pregar, que às vezes eu esqueço, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês me ajudarem. Partiam o pão aonde, irmãos? Aliás, o tema é do aniversário, a igreja de casa em casa. Bom, é aqui onde a coisa começa a apertar um pouquinho mais, né? É aqui que foi o meu trauma de conclusão de curso. Sabe o que acontece, irmãos? Isso ainda é muito forte no Brasil. Já existem denominações que mudaram a prática. Batistas estão começando a rever isso agora. Agora, recente. 2015 para cá, acredito. Né? Com certeza depois de 2010 para cá. Mas o que acontece aqui? Qual é a marca? A igreja participava de pequenos grupos de casa em casa, ou nas casas, ou nos lares. Então nós vemos aqui que a igreja, que era aqui por volta de 3.000 pessoas, né? 3.000 membros, olha que igreja com um número grande de membros, né? Então ela se reunia lá com muita gente para adorar, aquela festa, só 3.000 vozes adorando a Deus, irmãos, que alegria. Essa era no templo. Mas eles também estavam aonde? De casa em casa. Se reuniam em grupos menores nas casas. Muito semelhante ao que Jesus fez no seu ministério. Já devo ter falado aqui. Jesus, no seu ministério, com certeza sempre tinha multidões seguindo ele, né? Ouvindo seus sermões, seus ensinos, suas palavras, recebendo a admoestação,
recebendo cura, libertação. Um grande grupo seguia Jesus, não é verdade, irmãos? É verdade, não é? Sim ou não? Sim, tinha uma multidão. Mas veja bem, essa multidão que estava ali ouvindo o sermão, os ensinos, né? Dentre esses, havia um grupo menor, mais próximo de Jesus. Chuta quantos tinham nesse grupo? 70. Você lembra que em um certo momento, Jesus enviou 70 discípulos? Antes ele havia ensinado, falado o que ele tinha que fazer, que ele ia fazer, né? Qual era o ministério dele, demonstrado como fazer, e depois ele delegou, agora vocês vão e façam. Mandou os 70 fazerem, como ele fazia. Mas, além desses 70, que nem todos eles, irmãos, sabem pela história, né, pelo que está no texto bíblico, que nem todos eles tiveram sucesso aí, quando foram fazer o que Jesus mandou, né? Os 70, alguns tiveram uma certa dificuldade. Mas tinha um outro grupo, mais próximo ainda. Quem eram? Quantos eram? Os 12 apóstolos. Olha só, a prática do pequeno grupo apresentando-se no ministério de Jesus. Então, ele tinha 12 discípulos, né, chamados apóstolos, e mais 70, e mais uma grande multidão. Irmãos, nós, no nosso ministério também, no ministério da igreja de Jesus, sempre haverá uma grande multidão, como estamos aqui, inclusive vários irmãos de várias denominações. Tá? Não é tão uma multidão assim, mas o tempo está cheio, né? Nosso espaço está lotado aqui hoje. Mas também temos que ter essa prática de nos reunirmos em grupos menores. Não é dividir a igreja, não é dividir a igreja, irmãos, é se reunir em grupos menores, tá? Tira essa palavra divisão aqui que... Para quê, queridos? Para que fazer isso? Para que nós, nesse grupo menor, possamos, então, fazer discípulos. Bom, pelo menos uns 2 falaram amém, né? Queridos, talvez a maioria não falou amém, ou porque está cansado, né? Ou porque não está entendendo mesmo. Porque sabe o que acontece? Isso não é algo que nos foi ensinado. Nossa irmã Glorinha, que está nos ajudando na implantação do pequeno grupo multiplicador na Igreja Batista Unida, ela tem falado muito disso. Irmãos, a gente vai ter uma certa dificuldade, porque não fomos ensinados a trabalhar assim. Olha só, né? Até a história dessa congregação, e vocês vão ver que isso se repete, talvez na Assembleia de Deus, né? Talvez na história da Betel. É assim, né? E eu já passei por isso. Vamos começar uma igreja no bairro tal, que não tem. Né? Então é assim, qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai começar a igreja no outro bairro? Hã? Procura o quê? Um local, né? Normalmente um salão pequenininho, né? Um salão, né? Agora a gente vai colocar alguém lá para dirigir o trabalho. Né? Como que é seu nome, querido? Djavan? Javan. É? Acho que tem alguma coisa bíblica nesse nome, né? Parece que vem do hebraico aí. Filho de Jafé e neto de Noé. O significado é? Sabe? Não sabe. Também não sei. Vou pesquisar depois. Javan, né? Então é assim, aluga o salão. Vamos procurar um bairro bem difícil para o Javan, irmãos. Pensa aí. Não, Bom Sucesso ainda mora lá perto. Como assim? Misericórdia, né? Eu mando Pimentas, exatamente ali. Não, vamos ter que ser um lugar mais difícil ainda. A gente pode colocar, conforme aquele pessoal lá do Face que fica trolando a cidade, né? Colocar o irmão Javan no Cabo Sul, ou no Recreio São Jorge. Só tem dinossauro lá, é o que eles falam, né? Ou podemos mandar ele lá para o Água Azul, ou Capelinha. Nem casa tem ali, né? Só tem pedreira, né? E aluga um salão lá, arruma um salão, né? E bota o Javan lá. Se vira. É assim que a gente faz. Já tem o espaço, já tem o líder.
É sua família, os meninos? Não? Um deles? Ih, então eles não vão te seguir. Não vão te seguir lá, viu? Se fosse filho, pelo menos, não, vai com o pai, né? Para tocar. Graças a Deus o irmão é músico ainda. E o pastor que não é músico? Né? Como eu. E aí, irmãos, é assim que a gente começa a igreja hoje. Aluga um salão, bota o cidadão lá, né, pastor Antônio? Se vira. Não tem músico, não tem líder para criança. Se vira, irmão. Aí, para começar uma igreja. Deus nos chamou para o ministério? É assim. Mas não é assim que tem que fazer. A igreja tem que se reunir em pequenos grupos, em vários bairros. Aonde? Nas casas. E aí, aquele pequeno grupo vai crescendo, se multiplica em 2, e continua crescendo, de 2 vai virar 4, e aí quando você perceber, tem muitos pequenos grupos ali já, opa, aqui agora eu já tenho alguns discípulos, porque eu não fui chamado para fazer igreja, mas fui chamado para fazer discípulos. Então nós já temos alguns discípulos. Esses discípulos precisam também, de vez em quando, ou regularmente, se reunir num grande grupo. Então agora eu vou procurar um espaço. Depois que eu já tenho os discípulos. Não é o contrário. Eu arrumo um espaço e depois eu vou procurar os discípulos. Primeiro eu faço os discípulos, depois eu procuro espaço. Mas nossa filosofia de trabalho, batista, não estou falando de outras igrejas, é essa. Mas nas outras denominações também acontece. Eu sei, eu já fui de outras. De outra, pelo menos. E conheço algumas outras também. É assim. Abre o espaço e se vira, meu filho. Que Deus tenha misericórdia de você e te ajude. Irmãos, nós precisamos voltar a essa prática. É o que eu tenho conversado muito com o pastor Antônio. Agora, é um pouco difícil, irmãos. Você foi ensinado, sabe fazer o quê? Pastor Antônio e eu, e outros pastores que porventura estejam aqui, nós fomos ensinados a fazer convertido. A fazer membro de igreja. Sabe o que é fazer convertido? Quem quer aceitar Jesus? Ah, eu quero. Tá, fiz um convertido. Agora, se vira, hein? Preciso fazer outros convertidos. Essa pessoa que veio aqui à frente, não foi discipulada. Veio, disse sim, quero Jesus, mas e agora? Eu preciso discipulá-la, senão ela vai esfriar, senão, só que, não, eu tenho que fazer número, então eu vou fazer, e depois que eu faço muitos convertidos, aí eu tento fazer membro, né? Agora eu tenho que batizar eles. Então agora eu vou fazer membro de igreja. Mas não faço o discipulado. Aqui nós vemos, no início da história da igreja, a igreja se reunindo em pequenos grupos. Irmãos, eu tenho dito aos meus amados queridos lá da Unida, tenho dito por onde passo, nós precisamos voltar a essa prática. Os meninos que estavam comigo, lá naquela época, lembra que eu nem sabia direito o que fazer, mas queria fazer discípulos? Graças a Deus, irmãos, a maioria deles se tornaram discípulos de Jesus. E glória a Deus, que tem desses meninos, né, já tem uns se preparando para ser pastor, já tem outro que é formado, está aguardando também a ordenação, tem outro que é da área da música, estão firmes, a maioria. Não estou aqui me gabando, mas eu estou falando que o trabalho que você faz, quando você faz discípulos, gera a continuidade da igreja. Você deixa um legado. Agora, falar disso pode causar resistências. Eu já sei que eu vou encontrar resistência na minha igreja. Por quê? O povo não foi ensinado a fazer discípulos. Pastor, esse negócio é muito demorado. Eu tenho dito lá na igreja, já estou indo para 2 anos lá. Primeiro ano a gente orou. Primeiro pedacinho, né? Porque eu assumi em outubro, né? Cheguei lá mais ou menos em agosto. Em outubro eu assumi o ministério. Então, o comecinho ali, os primeiros meses foi oração. O primeiro ano foi passar a visão. Agora nós estamos entrando no segundo ano, nós estamos treinando, capacitando. Agora, essa visão de
Desenvolver o trabalho de pequeno grupo, fazer discipulado na igreja, é um preparo de longo prazo, não é curto prazo. Quantos anos Jesus ficou com os seus discípulos? 3 anos, né? E eu estou tentando preparar a minha equipe em 1. E com certeza alguns irmãos vão ficar agoniados. Pastor, vamos para a rua entregar folheto. Irmãos, não é assim. É de casa em casa, é com um pequeno grupo. Jesus fez assim, e tem inúmeros exemplos na Bíblia assim, é nas casas que a igreja começa. A maioria, pode ver em Atos, Paulo, é de casa em casa. A igreja começa nas casas das pessoas. E para que o pequeno grupo? Ah, irmãos, tem umas coisas gostosas aqui que eu preciso falar, hein? Para ir para a última marca. Tá? Os irmãos já leram aí, né? O que eles faziam nas casas? Primeiro pedacinho? Hã? Irmão, eu tenho orelha grande de abano, mas eu não estou ouvindo. O que eles faziam nas casas? Isso, partiam pão, né? O partiam pão tem 2 sentidos aqui, né? O espiritual, né? Comiam o pão, o espiritual, mas também o lado humano. O espiritual porque, né? Espiritualmente falando, Jesus é o pão da vida, e eles também, de casa em casa, comiam desse pão espiritual que é Jesus. Mas também é o pão físico mesmo, né? Eles comiam junto, olha que bênção. Então a gente vai de casa em casa para comer na casa do irmão. Não é só isso, é também isso. Sabe o que mais? Isso é uma coisa muito gostosa, né? Se alegar com o irmão, se confraternizar, comer junto. Comer junto é muito bom, isso gera comunhão, né? A gente incentiva as famílias, comam junto com a sua família, coma junto com a sua esposa, coma junto com seu filho. Comer junto é um sinal de que eu tenho amizade com a pessoa, que eu a valorizo, que eu a amo, né? Comunhão. Mas também, eles faziam outra coisa aí, né? Comiam junto, a irmã falou ali no meio, você. Opa, alegria! Bom, eles se alegravam juntos. Olhando o princípio do texto, alegria, né? Mas é claro, eles viviam todos os sentimentos juntos, né? Tanto alegria quanto tristeza. Chorava junto e se alegrava junto. Tinha alegria, glória a Deus. E por que eu falo que também podia ter alguns momentos de tristeza? Porque sempre tem, né, irmãos? Mas olha aí a sequência. O que mais que acontecia nas casas? Eu perdi aqui. Comiam com alegria as refeições, né? Juntos participavam das refeições, com alegria, e o que mais? Sinceridade de coração. Então, se há sinceridade de coração, há tudo, né? Há sentimento, há alegria, há dificuldade, há luta. As pessoas, irmãos, se reuniam em pequenos grupos para abrir o coração, sinceridade de coração, mostrar o que estava no coração um para o outro, e orar um pelo outro, e abençoar um ao outro. Veja bem, aqui eu sei que às vezes os irmãos se derramam em alegria, em adoração, em oração, mas não há oportunidade aqui de vocês abrir o coração, um com o outro. Você pode até abrir diante de Deus, mas o tempo aqui é curto para isso. Como que a gente faz isso? Quando estamos em grupos menores. Discipulando. Abra o coração, meu irmão. O grupo vai orar por você. Abra o coração, irmão. O pequeno grupo vai te ajudar. Abra o coração, meu irmão. O pequeno grupo vai te socorrer. E se o pequeno grupo não tiver forças, o grande grupo entra junto. Isso é marca de igreja. Isso é ser igreja, irmãos. Grande grupo, mas também pequeno grupo. E agora para finalizar, tá? A terceira marca. Terceira marca da igreja de Cristo. Verso 47. O que aconteceu ali com aquela igreja, depois de tudo isso e muitas outras coisas que eu não falei aqui, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu posso resumir esse último versículo, irmãos, na seguinte marca que nós temos que apresentar. Resultado de um grande grupo que se reúne para adorar a Deus regularmente, continuamente, que não abandonou a igreja, como é costume de alguns, conforme está lá em Hebreus 10, 25, né? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Lá tem essa advertência, lá em Hebreus 10, 25.
Tá? Então esse grande grupo que não deixou de congregar, mas continua se reunindo para adorar, mas também que se reúne em pequenos grupos para fazer discípulos, tem um resultado que é o cumprimento da missão da igreja. E essa é a terceira marca da igreja de Cristo. Ela cumpre a missão da igreja, a missão que foi dada a ela. Ah, pastor, agora eu entendi então, né? Sim, o resultado é esse, irmãos. A missão fica cumprida. Mas, pastor, qual que é a missão mesmo? A gente começa a perguntar, né? Qual é a missão da igreja, irmão? Aí eu falo, evangelizar. Aí você fala para o outro, qual é a missão da igreja, irmãos? Ah, orar. Aí você fala para o outro, qual é a missão da igreja, irmãos? Ah, é cantar, adorar, sei lá, alguma coisa. A missão da igreja, no verso 47, a missão que a igreja de Jesus Cristo tem que desenvolver, está resumida aqui. E essa missão tem 3 aspectos aqui. Qual é a principal função da igreja? A missão, o alvo final da igreja, né? Tudo que nós fazemos tem um objetivo principal, irmãos, que está aqui no texto. E o que é? Louvar a Deus. Quando a igreja faz isso, ela louva a Deus, ela adora a Deus, ela glorifica a Deus. Quando alguém te perguntar qual é a principal missão da igreja, você tem que responder, glorificar a Deus. Porque nós somos criados para glorificar a Deus. Não, pastor, mas outro irmão me ensinou que é fazer missões, evangelizar. Irmãos, fazer missões é para glorificar a Deus. Evangelizar é para glorificar a Deus. Fazer discípulos é para glorificar a Deus. Quando fazemos essas coisas, glorificamos a Deus e a missão se cumpre. E é o que está no texto, no verso 47. E quando adoramos a Deus, glorificamos a Deus, cumprindo a missão da igreja, o que acontece concomitantemente aí? Eita, agora o pastor falou difícil, né? Ali, de junto. O que acontece ao mesmo tempo? Antes disso ainda, antes do acréscimo, tem uma coisinha importante. O que acontece com as pessoas quando a igreja se reúne em adoração, quando a igreja faz o trabalho que tem que ser feito em pequeno grupo? O que acontece com as pessoas, irmãos? Se simpatizam, se alegram, né? Percebe que aquele povo é diferente. Percebe que ali tem gente que ama, tem gente que cuida, tem gente que ora, tem gente que te ouve. O nome de Deus é glorificado e a pessoa percebe e se simpatiza com o trabalho da igreja, com a igreja que é verdadeira, com a igreja que tem a marca que Cristo quer que ela tenha. E aí, meu irmão, não precisa nem fazer apelo, pastor Antônio. Não precisa fazer apelo. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor acrescenta na igreja aqueles que vão sendo salvos. Agora, precisamos desenvolver ou voltar a vivenciar essas marcas que a igreja precisa ter. Irmãos, eu quero não me delongar mais, mas eu quero dizer para vocês que essa missão tem que ser cumprida aqui. Tem que ser cumprida lá na Igreja Batista Unida também, e na igreja dos irmãos que estão aqui. Glorificação a Deus, marcar a vida das pessoas, fazer novos discípulos, que o Senhor mesmo acrescenta. Agora, queridos, vem a parte difícil. Isso tudo aqui não é fácil. Aliás, não é difícil, mas também não é fácil. Não entendi nada agora, pastor. É até fácil fazer. O problema, irmãos, é que nós, igreja brasileira, né, batistas ou outros, não fomos ensinados a fazer isso. Os irmãos sabem que há um grande movimento, tem irmãos de outra denominação aqui, mas alguns que são batistas sabem que há um grande movimento nas igrejas batistas do Brasil para que as igrejas abracem a missão de igreja multiplicadora, né? Eles estão dando até a literatura,
o planejamento, como você fazer isso, não é mudar o modelo da igreja, é voltar a reunir a igreja em pequenos grupos e fazer discípulos. Nós vamos começar terça-feira agora, aqui em Guarulhos, né, vai ter a Semana Batista, Congresso Multiplique. Vá lá aprender um pouco mais sobre esse assunto. Porque, irmãos, nós ainda estamos aprendendo isso. Era para a gente sempre ter vivido isso. Mas abandonamos. Lembra que eu fui procurar e não tinha literatura escrita? Não tem. O povo se esqueceu. Agora a literatura está aparecendo aí. Né? Entre outras denominações, a nossa também está escrevendo sobre o assunto. Tem material para você estudar e aprender a fazer isso. Mas, querido, tem um tempo de aprendizado. Né? Então, se de repente, vamos viver isso, pastor Antônio? Amém, glória a Deus, a igreja abraçou a ideia. Irmãos, tem que ter um pouco de paciência. Não é começar hoje e amanhã já começar os pequenos grupos nas casas. Porque vocês precisam estar preparados. Lembra que Jesus mandou 70 e alguns passaram vergonha? E aí, então, Jesus falou, vocês têm que estar preparados. Pensa que é assim? Brincando? Não. Cadê os irmãos da marca aí? Das mãos vazias, né? Está pensando que é brincadeira? Se ficar brincando, vai passar vergonha. Satanás vai fazer você ficar envergonhado. Ele aqui tem que ser envergonhado, mas você pode passar vergonha. Porque entre os 70 lá, alguns passaram vergonha. Então, queridos, é necessário preparo para viver tudo isso aqui. E o preparo não é de um dia para o outro. Jesus falou lá, né? Jejum e oração. Eu falei com os irmãos agora há pouco. Começamos na Igreja Batista Unida como em? Oração. E estamos orando até hoje, né? A gente tem alguns programas e um incentivo para a igreja orar. Tem que orar, tem que jejuar. Senão você vai passar vergonha. Tem caça de demônio que é só com jejum e oração. Tem que estar preparado. Além de todo o aprendizado que você tem que desenvolver. Mas, meus queridos, é isso que o Senhor colocou no meu coração. Que vocês possam... Eu vou usar uma palavra que eu uso sempre, eu gosto muito dessa palavra. E eu fecho com ela. A gente precisa sonhar um pouco mais. Sonhar com uma igreja relevante. Uma igreja que faz discípulos. Sonhe com isso, meu irmão. É a visão que Deus está dando para nós. Sonhar aqui é sinônimo de visão, tá? Visão. Eu estou sonhando que seremos uma igreja aqui com muitos pequenos grupos e o ministério vai crescer e vai ser abençoado. Deus está dando a visão para nós. Agora, eu posso tapar os meus olhos, né, e não querer ver. Ou eu posso viver isso junto com o pastor de vocês, né? Vai ser uma fase aí um pouco de transição, mas viver isso e lá na frente contemplar o resultado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, aí eu já passo a palavra aos irmãos aí que vão finalizar, dar andamento na atividade. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse tema que o Senhor tocou no coração desta igreja, do seu pastor, para ser abordado aqui. Ó Deus, louvamos ao Senhor porque esse tema vem de encontro àquilo que o Senhor tem já colocado no coração desse teu servo que te fala agora, da igreja que é mãe desse ministério. E esse tema também tem a ver com aquilo que a nossa igreja, as igrejas batistas têm tentado fazer, ó Deus, ou voltado a fazer. Ó Pai, entendemos que estamos, Senhor, no contexto que o Senhor quer que estejamos, que é de olhar essa volta a essa prática da Escritura, Deus, que num passado tão próximo negligenciamos e abandonamos. Ó Deus, eu oro ao Senhor, para que o Senhor dê toda a instrumentalidade necessária ao pastor Antônio, aos líderes aqui, a esta igreja,
de viver essas marcas, ó Deus. Ser uma igreja que se reúne com um grande grupo para adorar ao Senhor. Ser uma igreja que se reúne de casa em casa para fazer novos discípulos. Ser uma igreja que cumpre a missão, ó Deus, de glorificar ao Senhor, de marcar a vida das pessoas e de fazer novos discípulos. Deus, que isso seja uma verdade e uma marca presente na vida dessa igreja, que hoje completa aniversário, e que com certeza muitos outros virão, mas que ela possa vivenciar esse novo tempo, ó Deus, realmente vivendo essas marcas que o Senhor quer que a sua igreja tenha. Eu oro ao Senhor, ó Deus, clamando para que esta igreja abrace a visão que o Senhor tem nos dado, para a glória do teu santo nome. Esta é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, querido. Amém, irmãos? Vamos louvar? Vou chamar a equipe, os irmãos aqui de novo, aqui na frente. Os irmãos ficam à vontade, se quiserem ficar em pé.